Olá, tudo bem? Depois de você já ter visto o que é trade, o que é trader, após você já ter conhecido aí um pouco sobre o mercado Forex e saber que o Forex se trata de pares de moeda, se trata de troca de uma moeda de um país com a de outro país, agora nós iremos aprender como fazer operação no Forex. Quando você for fazer uma operação no Forex, você vai ter que decidir se você vai entrar numa operação de compra ou numa operação de venda. Caso você opte por entrar numa operação de compra, você quer que o preço da moeda base suba. Você vê que o preço está em um nível e apareceu um sinal que indica que esse preço vai subir. Você vai entrar numa operação de compra, na expectativa dessa moeda base valorizar, subir, você ficar positivo e alcançar o seu ganho. É assim que funciona a operação de compra. Se porventura, de acordo com a sua análise, você vê que aquela moeda base ela irá cair, o que você vai fazer? Você vai entrar numa operação de venda com a expectativa do preço da moeda base cair. Então, o preço da moeda base pode estar nesse nível aqui, mais ou menos. E aí você acredita que o preço irá cair. Você entrou numa operação mais ou menos nesse nível, com a expectativa daquele par de moeda cair, o preço começa a cair, você fica positivo na operação até alcançar o seu alvo de ganho. Você fica positivo na operação e tem o seu ganho, obtém o seu lucro. E o saldo da conta aumenta. Você vai entender um pouco agora sobre o lote e a alavancagem. Lote padrão são 100 mil dólares. Até a década de 90, apenas os ricos poderiam operar na bolsa de valores, realizar a operação de trade. Para a pessoa realizar essas operações de trade, ela teria que ter aí 100 mil dólares depositado na conta para poder realizar as operações. E aí você me pergunta, como é possível operar com contas pequenas? Através do sistema da alavancagem. As contas podem ter uma alavancagem de 1 para 1, que aí não tem alavancagem nenhuma, ou até mesmo de 1 para 1.000, 1 para 500, 1 para 400 e assim por diante. Existem vários níveis aí de alavancagem. O que quer dizer essa alavancagem? Se você faz um depósito de 100 dólares, você irá operar a conta de 100 mil dólares. O que isso quer dizer? A corretora, ela serve para você como se fosse um banco. Você quer realizar operações de trade. Para realizar operações de trade, precisa de 100 mil dólares. No caso, nós não temos 100 mil dólares para poder realizar essas operações. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos usar o sistema da alavancagem. Com a alavancagem, vamos dizer que a alavancagem seja aí de 1 para 1.000, como que está aqui no slide. A gente faz um depósito de 100 dólares, esses 100 dólares vezes 1.000 vai dar os 100 mil dólares. E assim a gente vai conseguir fazer a operação de trade com um lote cheio. Existe também lote fracionado, que você consegue entrar em operação com um valor menor na corretora. Como, por exemplo, tem corretora que você pode depositar apenas 5 dólares. A partir de 5 dólares, você já pode fazer operações no mercado financeiro. 5 dólares mais a alavancagem, mais o lote fracionado. Assim você consegue entrar em operação. Moedas e paridades. Moedas principais. Você já viu em uma outra aula que as moedas principais são o dólar dos Estados Unidos, o euro, o ien, a libra, o dólar canadense, o dólar australiano e o dólar neozelandês. E os principais pares de moeda ou paridade são o que? Euro contra o dólar contra o ien, a libra contra o dólar contra o franco suíço, o dólar contra o dólar canadense, o dólar contra o dólar australiano e o dólar contra o dólar neozelandês. Moeda base. A moeda base é a primeira de qualquer par de moeda. Quando nós falamos de moeda base, o que nós queremos dizer? Aqui, por exemplo, no EURUSD, a moeda base é o euro, porque o euro vem primeiro. Como diz aqui embaixo, a moeda base é a primeira moeda de qualquer par de moeda. Se nós for para os outros pares de moeda, a gente vai ver o seguinte, que o dólar, o SDJPY, o dólar contra o ien japonês, o dólar é a moeda base. GBP USD, a libra contra o dólar. Nós vemos que a libra, ela é a moeda base. O USDCHF, a gente vê que o dólar é a base, o SDCAD, o dólar é a base, AUD, USD. A gente pode observar que o AUD é a moeda base, e a gente pode observar aqui no NZD-USD que o NZD é a moeda base. Continuando aqui com lotes e alavancagem. BID e ASCII, spread. Vou falar de uma forma bem sucinta para você, só para você já ir se acostumando com esse termo spread, e quando nós estiver na plataforma
plataforma, você vai entender melhor o significado dele. Quando a gente estiver lá na plataforma, vai ter uma parte da plataforma que você vai ver isso daqui, ó. Isso aqui a gente chama de boleta. O que quer dizer essa boleta aqui? Essa boleta, aqui está escrito sell, aqui está escrito buy. Quando você for abrir uma operação, uma das coisas que você poderá fazer é o seguinte: se você acreditar que o mercado, que aquele par de moeda vai cair, ou que o mercado vai cair, você vai entrar numa operação de venda. Então você vai fazer uma operação sell, então uma operação de venda. Se você está com a expectativa que aquele par de moeda irá subir, você vai fazer uma operação buy, que é uma operação de compra. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte: é o bid e o ask. O bid é esse valor que aparece aqui, ó. Por exemplo, 1.550, aqui é para ser uma vírgula, tá? 79. Esse aqui é o preço de bid, é o preço de venda. E aqui do lado direito, 1.553,17. Esse aqui é o ask, é o preço de compra. Por enquanto, eu quero que você só memorize isso, que na esquerda nós temos o preço de venda e aqui na direita nós temos o preço de compra. Isso daqui está relacionado com o custo de transação. O bid está valendo então 1.550,79 e o ask está valendo 1.553,17. Uma diferença de 2,38. O que é essa diferença de 2,38? Quando nós for abrir uma operação, seja ela de compra ou seja ela de venda, e se porventura aqui no meio tiver esse aqui é o lote, ó, um lote cheio. Se porventura aqui tiver no momento que nós abrir uma operação de compra, a corretora vai ganhar automaticamente $2,38. É isso que eu quero que você pegue nesse momento. Se a gente entrar numa operação, seja ela de venda ou seja ela de compra, e se estiver um lote, no caso aqui, ó, dessa diferença, desse preço, esse preço, estando 2,38, a corretora vai ganhar automaticamente $2,38. Essa diferença aqui é que é o spread. O spread é uma das maneiras que a corretora tem de ganhar dinheiro, é através do spread. Existem outras maneiras também, mas por enquanto o que interessa para nós é a questão do spread. Então o spread ele é cobrado automaticamente assim que a operação é aberta. Você abre a operação, já é debitado o spread direto para a corretora e a sua operação segue o seu caminho, seja o caminho de ganho ou seja o caminho de perda. Logo mais você vai entender a questão aí de ganho e a questão de perda. Margem. Uma outra coisa que se tem é a margem. Margem é o dinheiro que você deposita na corretora. Como que isso funciona? Para você poder operar na Bolsa de Valores, você precisa de $100 mil para poder operar. Mas como nós não temos esse dinheiro para operar, nós vamos utilizar a alavancagem. E para utilizar essa alavancagem, nós vamos depositar um valor na corretora para poder ter um referente a $100 mil. Por exemplo, vamos imaginar que você faça um depósito, ou eu, de $100 para uma alavancagem de 1 para 1.000. Eu vou ter para operar $100 mil, contando aí a alavancagem para poder realizar a operação. Mas a corretora pede como depósito de boa-fé $100. É uma parceria entre você e a corretora. Você entra com $100 e a corretora entra com o restante para completar esses $100 mil, que no caso serão aí 99.900. É o equivalente aí da alavancagem da corretora. Você vai conseguir estar fazendo aí as suas operações de trade. Como eu falei para você, o dinheiro que é depositado na corretora é multiplicado com a alavancagem. Para se fazer a operação com lote cheio, são necessários no mínimo $100 mil. Para fazer a operação com lote cheio, o lote cheio é isso daqui, ó, 1.00. Você precisa de $100 mil. Como você não vai ter, por enquanto, os $100 mil, você vai colocar um valor, por exemplo, de $100, como eu falei nos exemplos anteriores, e você vai conseguir operar aí com um lote cheio. Mas eu não aconselho você, com uma conta pequena, de $100, por exemplo, operar com lote cheio. Se você operar com lote cheio, você pode ter aí um aumento muito grande do seu risco. Com $100, nós vamos trabalhar
trabalhar com o lote fracionado. Em vez de ter esse 1 aqui, ó, será 0 e, por exemplo, vai ser 0, 0, 1. Esse é um exemplo aí do lote fracionado para uma conta de $100. Mais adiante, iremos ver mais sobre esses conceitos. Exemplo, né? Tá até redundante aqui, ó. Uma alavancagem de 1.000, de 1 para 1.000, você terá que depositar $100 para conseguir operar um lote cheio. Mas o lote poderá ser fracionado, como eu falei para você. Qual que é essa questão do lote fracionado? Por exemplo, vamos imaginar aqui que você vai querer fazer a operação, mas não vamos utilizar o lote cheio. Vamos utilizar um lote 0,01. O que isso quer dizer? Se você tiver uma alavancagem de 1 para 1.000, uma alavancagem de 1 para 1.000, você usar um lote de 0,01, você vai conseguir entrar em uma operação para realizar a sua operação de trade com $10. Se você tiver $10 na sua conta, você vai conseguir realizar a operação de trade por conta da alavancagem. E aí é um conjunto, é uma alavancagem de 1 para 1.000 com 0,01 de lote e $10 de dinheiro que você depositou, ou $10 de bônus que de repente a corretora te ofertou. Você vai conseguir realizar operações de trade dessa maneira. Tipo de ordem, tipo de operações que nós podemos estar realizando no nosso day trade. Ordem a mercado. Ordem a mercado é uma ordem que se inicia imediatamente. Então, se a gente retornar aqui no slide anterior, o que nós vamos ter aqui, ó. Aqui, ó. Se a gente está na plataforma e a gente quer, por exemplo, vender e quer fazer uma ordem a mercado, a gente vem aqui, ó, e clica em sell. Automaticamente vai entrar uma operação de venda. Ou se você quiser entrar numa operação de compra, você vem aqui e clica em buy, que é compra, e automaticamente você vai entrar numa operação de compra. Isso é uma ordem a mercado. Ordem pendente. Ordem pendente é a ordem que se inicia quando o preço chegar em um determinado nível. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou desenhar que o preço está mais ou menos aqui nessa região. E aí você quer fazer uma operação de compra, só que você não quer comprar aqui. Você quer que esse preço ele suba um pouco mais, por exemplo. Então esse preço ele vai vir daqui e vai aqui por essa direção. O que você vai fazer? Você vai colocar uma ordem pendente, é uma linha tracejada que vai ficar no seu gráfico, e quando esse preço sair daqui e alcançar essa linha, a sua ordem será executada, a sua ordem vai ser aberta. Você vai colocar, por exemplo, o seu ganho no nível mais ou menos aqui. Quando o preço chegar nesse nível, é que você vai ter o ganho na operação. Não fique assustado, eu vou explicar tudo isso daqui para você no passo a passo. Só quis fazer uma pequena ilustração para você já ir se acostumando. Stop loss. O stop loss é uma operação que se encerra, é um tipo de ordem, tá? É uma operação que se encerra automaticamente ao chegar nesse alvo, ao chegar no alvo do stop loss. O stop loss será uma operação de perda. Vamos imaginar que é assim, ó. Você tá vendo aqui o fundo da minha tela? Isso aqui é um gráfico. Você vai entender o que é esse gráfico aqui. E aí isso aqui, ó, é o preço se movimentando. Vamos imaginar que você vai deixar uma ordem pendente ou vai entrar com uma ordem comprado aqui nesse nível. O stop loss, você vai colocar uma linha aqui embaixo, aqui assim, ó. O que isso quer dizer? Se porventura esse preço não subir e ele cair, ele vai parar no stop loss. E aqui vai ser a sua perda. E essa perda aqui é uma perda aí programada. Essa operação você teria ganho, por exemplo, se o seu stop gain estivesse aqui em cima e o preço ele fizesse isso aqui, ó, subiu, aí ele cai, aí quando ele subir de novo é que dá o seu ganho. Nesse caso aqui, vamos dizer que ele subiu, mas aí ele caiu e passou aqui assim, ó, nessa região. Aqui vai ser a sua perda, no caso do stop loss. Temos também o take profit ou stop gain. É uma operação que se encerra automaticamente ao chegar nesse alvo. Será uma operação de ganho. Nesse mesmo gráfico que eu coloquei aqui embaixo para você, vamos dizer que nós entramos numa operação de compra aqui nesse nível, ó. Aqui é a operação de compra. O preço passou aqui e é a operação de compra. Nós vamos ter que colocar nessa operação o stop loss. Nós vamos ter que colocar nessa operação o stop loss. O stop loss vai ficar aqui, ó, mais ou menos aqui. E o preço, a operação começou quando o preço passou essa região aqui. E vamos colocar o take profit
o stop gain mais ou menos nesse nível. Como é que essa operação vai dar ganho? O preço, ele veio aqui, ele fez isso, ó, subiu aqui, desceu, aí depois ele subiu novamente. Quando passou essa região aqui, foi a região do ganho, é onde você vai estar tendo lucro. Quando chegar nessa região aqui, vai ser a região onde você terá o seu lucro, onde você terá o seu ganho. É assim que funciona uma operação de trade, que você vai aprender ao decorrer do treinamento. Conta demonstrativa. Essa conta demonstrativa, você vai ter que utilizar antes de colocar dinheiro na corretora. O que quer dizer essa conta demonstrativa? Você poderá abrir uma conta demonstrativa para estar realizando operação de trade. Como é uma conta demonstrativa, você não vai gastar dinheiro para poder usar essa conta demonstrativa. Você vai ter a sua conta demonstrativa, você vai ter acesso à plataforma de negociação. O gráfico que vai aparecer para você com a conta demonstrativa é o mesmo gráfico que irá aparecer se você estiver numa conta real. O gráfico é igual. O que muda é que uma conta demonstrativa é uma conta que você não ganha dinheiro de verdade e também não perde dinheiro de verdade. Então, para que vai servir uma conta demonstrativa? A conta demonstrativa, ela vai servir para você aprender a utilizar a plataforma. A conta demonstrativa vai servir para você conhecer, para você aprender o mercado de Forex, como que os pares de moedas se movimentam. Vai servir para você testar as suas habilidades, as suas estratégias. E essa conta demonstrativa, ela é grátis, você não gasta nada, então você não corre risco nenhum. Na conta demonstrativa, você vai testar a estratégia, você vai realizar operações e algumas outras coisas. E aí o que acontece? Vamos dizer que você está aprendendo sobre trade. E aí você vai querer operar. Quando você começar a operar, você de repente não gosta do mercado, não gostou de fazer trade. Por algum motivo você não gostou. O que você faz? Você nem coloca dinheiro. Porque se você não gostou de fazer trade, qual sentido tem de você colocar dinheiro na corretora para poder fazer a operação de verdade? E em contrapartida, você vai utilizar a conta demonstrativa para testar suas habilidades, e aí você vai ver que a estratégia que você aprendeu foi uma estratégia legal, que dá sim para você ganhar dinheiro. Você tem essa estratégia, você sabe usar a plataforma, você já está aí conhecendo o mercado Forex. Depois que você conseguir fazer tudo isso daqui, esse será o momento de você colocar dinheiro na plataforma e começar a operar na conta real para você ganhar dinheiro de verdade. É dessa maneira que você vai ter que atuar. Começa pela conta demonstrativa, conheça a plataforma, testa a estratégia, fique positivo na conta demonstrativa para depois você ir para a conta real. Esse vai ser o caminho do seu sucesso. O caminho do seu sucesso é isso: usar a conta demonstrativa para fazer todo esse esquema aqui, para depois você começar a ganhar dinheiro. Para utilizar a conta demonstrativa, agora que você já conhece um pouco aí para que serve a conta demonstrativa, você vai dar um passo a mais para você adquirir habilidades para poder realizar as operações. Ainda não é a estratégia que eu vou estar passando para você. Serão conceitos gerais, são conceitos gerais que você poderá utilizar tanto no mercado de Forex como em algum outro mercado, como por exemplo os índices, que é a bolsa de valores, o ouro, o petróleo, o milho, a soja. Tudo isso são ativos que você pode estar realizando suas operações, seja ela de day trade, swing trade. Você vai poder utilizar os conceitos que eu vou te passar, as técnicas que eu vou te passar a seguir. O que nós precisamos aí para poder estar realizando as operações de trade? Nós iremos realizar algumas análises. E as análises são três, por isso está aqui o nome de tripé. Para que nós possamos realizar nossas operações de trade, nós temos que aprender alguns tipos de análise. Os tipos de análise, nós temos três, que é a análise técnica, nós temos a análise fundamentalista e a análise sentimental. E você vai conhecer um pouco aí de cada uma. Na análise técnica, é utilizado padrões gráficos para poder estar abrindo operações de trade. Esses padrões gráficos, eles vão auxiliar na tomada de decisão para entrar numa operação, seja ela de compra ou seja ela de venda. Nós temos também a análise fundamentalista, onde nós iremos pesquisar, observar, analisar, avaliar os dados econômicos e também notícias que correm no mundo afora. Em especial, os dados econômicos
econômicos e notícias que envolvem o dólar, que envolve o USD. Outro tipo de análise é a análise sentimental. Na análise sentimental, o que é analisado? Nós vamos analisar o sentimento do mercado. Como o mercado está reagindo de acordo com os dados econômicos, de acordo com as notícias que aparecem nos sites de notícia. Que sentimento seria esse? A gente vai observar se o sentimento do mercado, se ele está positivo, se ele está para cima. Se esse sentimento estiver positivo, por exemplo, positivo para o dólar, é um indício que o dólar está forte naquele dia. Com o dólar forte, a gente pensa o quê? O par de moeda que o dólar é a base, esse par de moeda, ele irá subir. Se o sentimento do mercado ele estiver mais negativo, mais pessimista em referente ao dólar, já que é o caso aí que nós vamos trabalhar bastante, é a força do dólar. Se esse mercado está negativo, está pessimista, então o dólar ele tende aí a estar caindo, se for a análise relacionada ao USD, ok? Se a gente for no par de moeda, que o dólar é a moeda base, esse par de moeda ele vai estar caindo. Então, quando a gente for operar, a gente vai procurar a operação de venda, porque é um mercado que está trabalhando em baixa aí em relação ao dólar. Se é um mercado positivo, a gente vai começar a trabalhar aí pensando em compra, que a gente está na expectativa do mercado subir. Nós temos que fazer uma estratégia baseado na análise sentimental, na análise fundamentalista e uma análise técnica, juntando essas três análises para ajudar nós na tomada de decisão, para saber se nós vamos entrar na operação de compra, que é o mercado para cima, ou se nós vamos entrar numa operação de venda, que é o mercado para baixo. Na próxima aula, nós iremos conhecer um pouco sobre análise técnica. Você vai aprender os tipos de gráfico e você vai aprender padrões gráficos, os principais, aqueles que nós iremos utilizar. Reassista essa aula, reassista as outras aulas para poder ficar mais fixado aí na sua memória os conceitos, e depois nós também vamos ver aí essa parte de análise técnica, e assim nós vamos dando um passo de cada vez, construindo aí o nosso castelo, os nossos pilares, para que nós possamos ser trades lucrativos, para que o saldo da nossa conta aumente. Espero você na próxima aula. Um abraço.